pessoal, tudo bem? Gabarita Gel é o foco, Gabarita Gel é o nosso objetivo e a aula de hoje vamos falar, olha aqui, relevo do estado de São Paulo. É aquela aula que você fala, meu Deus, eu preciso prestar muita atenção, tenho que pegar o meu caderno, anotar tudo porque vai aparecer. E é o diferencial na sua prova da FUVEST. Você percebeu que aqui na plataforma Gabarita Gel a gente entrega aquilo que é necessário para sua aprovação? Você percebeu que nós, professores, se preocupamos com aquilo que cai na prova? Então coloque na sua mente, velho, preciso estudar essas aulas específicas do estado de São Paulo. Porque aparece e não é qualquer um que vai trabalhar esse conteúdo com vocês. Tem que ser um professor que vivenciou as universidades de São Paulo, que mora no estado de São Paulo, que conhece o estado de São Paulo, para te entregar aquilo que cai na prova. É a mesma coisa do outro lado, o Paraná. Você tem um professor específico, que conhece norte a sul, leste a oeste, a geografia do Paraná. Então, velho, vem conosco que vai ser show de bola. Olha aqui, geografia do Paraná. Aula sobre o relevo, como eu falei para vocês, mas Jean, eu não sei nada, eu não assisti nada, eu tô perdido, tô aqui, caí nessa aula. Ou quero relembrar, vamos voltar? O que é o relevo? Nada mais é que os aclives e declives da superfície. E esses aclives e declives foram desenhados pelos agentes endógenos. Quem são eles? As placas tectônicas. Elas se movimentam sob o magma, vão de um lado, vão de outro, se chocando, se separando e se roçando. Olha aí, cara. E também os agentes endógenos que vão esculpir esse relevo a partir dos agentes intempéricos. Eólico, o vento, chuva, plu ou flu, pluvial. Fluvial vai ser quem? Os rios. E o nival? Jean Nivaldo? Não. O nival, que é a neve. Temos no Brasil? Não. Tranquilo até aí? Suave? Tá. Jean, me fala se no Brasil tem dobramento moderno. Não. Nós temos dobramentos antigos. Então quer dizer que o interior, lá onde mora o Tinhoso, tá tranquilo? Tá favorável no território brasileiro? Sim. Então você não tem movimentação de placas tectônicas, já que o Brasil está no centro da placa sul-americana, onde nós temos nas áreas de contato. Tudo isso para introduzir o relevo do estado de São Paulo, que nós vamos analisar o corte desse relevo a partir de A para B. Jean aparece assim? Cara, eu te garanto. Dá uma olhadinha nas nossas listas de exercícios. É assim que os caras vão colocar lá na prova. E a galera fica piradona. Tá, A para B. E como eu vou contar essa história? Vamos lá, vamos inventar. Vamos pensar que a gente vai fazer uma excursão para Praia Grande, aqui no litoral, onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos pegar um ônibus a partir aqui, ó, dessa área que é o Rio Paraná, o Paranazão, o Rio de Planalto. Belezinha? Tá, pegamos o busão, saímos aqui do Rio Paraná, ô Paranazão, lindo, maravilhoso, e começamos numa área bem plana. Eu, como bom professor de geografia, falo assim, galera, olha o entorno, olha o entorno. A galera tá lá louca no WhatsApp, eu falo, calma, olha o entorno, observa a paisagem. Como que é um relevo? Tem aclives e declives ou é plano? É plano. Professor, isso menininho, nós estamos no Planalto Ocidental Paulista, um relevo muito antigo, desgastado pelos agentes intempéricos e é uma estrutura geológica frágil, já que nós estamos falando do arenito. E o arenito é facilmente desgastado pelos agentes intempéricos. E nós atravessamos, passamos por São José do Rio Preto, a capital dos Grandes Lagos, polo irradiador de saúde, educação, não somente para a região ali de São José do Rio Preto, que abarca 2 milhões de habitantes, e sim para Minas Gerais, Mato Grosso, que vão consumir ali produtos de Rio Preto. Tá vendo? Nós analisamos de uma forma bem ampla, não é só descrever o relevo.
Chegamos aqui em Catanduva, uma cidade também importante da região, e continuamos o nosso caminho pela rodovia Washington Luiz, até chegar nessa área. Para e presta atenção. Essa área aqui pode aparecer na sua prova, que é a área de transição de geologia. Nesse momento aqui, eu vou falar, observe a paisagem. O aluno vai levantar a mão e vai falar, professor, dá a impressão que a gente está subindo. E é isso que está acontecendo. Nós estamos mudando de compartimento geomorfológico. Estamos saindo do Planalto Ocidental Paulista e entrando nas cuestas arenítico-basáltico. Jean, se é basalto, você teve num período geológico aqui o quê? Derramamento vulcânico. Isso mesmo, lá no pré-cambriano. Toda essa região era um grande deserto. Era o deserto Botucatu, que atravessava todo o estado de São Paulo, se conectava lá no Chile como o maior deserto do mundo. Mas você teve as erupções vulcânicas e essa erupção vulcânica vai formar aqui, né, as cuestas que vai soterrar todo esse arenito. Mas Jean soterrou arenito e esse arenito é importante? Muito importante. No momento que você tem lava, calor, o que aconteceu com os minerais presentes no arenito? Eles vão se derreter, didaticamente, vão derreter e se tornar mais coesos, vão formar um bloco mais juntinho. Presta atenção aqui, que isso aqui é mega importante, ó. Então eu tenho aqui um bloco de arenito. Esse bloco você vai ter o quê? Os grãos. Esses grãos estão um conectados ao outro, ó. Olha que lindo, que maravilhoso. Ai, meu Deus, geologia. Cara, aí o que acontece? A água que atravessa as fraturas da cuesta vão ficar armazenadas aqui. Ah, Jean, isso aqui é esse cara aqui que sempre aparece nas provas, o aquífero Guarani transfronteiriço? Sim, é ele. A água do aquífero fica armazenada entre os poros do bloco rochoso. E essa água vai de um lado e essa água vai de outro. É um aquífero livre. Ó, nível hard, segunda fase. Quem presta MED lá em Ribeirão, cai geografia, segunda fase, tem que saber isso. É um aquífero livre. A água vai de um lado e vai de outro. Quem é o aquífero Guarani? Mas só tem livre, Jean? Não. Nós temos o aquífero confinado, que fica nesse bloco de basalto. O basalto é uma rocha magmática extrusiva formada a partir do extravasamento da lava vulcânica. E o que vai acontecer com ela? Resfriamento e transformação numa rocha, não é? Essa rocha se fratura nas áreas mais frágeis e a água penetra e fica armazenada aqui. Tudo bem? Tá, Jean, por que essa área de transição é importante? Você falou e você não explicou. Volta aqui. Porque sendo uma área de arenito, você tem a área de transição e a área de recarga do arenito. É aqui o BO. O BO é aqui, lá em Araraquara. Você tem uma área de recarga e essa área de recarga está perto de uma área industrial. Então o que pode acontecer? A água da indústria vai, percola, olha essa palavra, é percolar sobre os poros da rocha e vai armazenar onde? Aqui no bloco rochoso, contaminando o aquífero. Tranquilo? Jean, meu Deus, toda essa água é potável do aquífero Guarani? Não, não é. Coloque isso na sua cabeça. O aquífero tem várias profundidades e a água vai variando sua alcalinidade, sua composição química, sua temperatura. Onde ela é potável é mais próxima ali de Ribeirão Preto. Mas qual que é o problema de ser mais próxima de Ribeirão Preto e ser potável, Jean? Porque ali você tem plantação do quê? De cana, contaminando o aquífero, gente. Olha que triste. Contamina e lá o aquífero é raso. Conforme você vai adentrando, vem cá, ó. Quando você vai adentrando essa região aqui, ó, sai de Ribeirão Preto. Aí já não sei nada de mapa de São Paulo. Tem que estudar, tem que saber, cara. Aqui é São José do Rio Preto, aqui é Ribeirão. E nessa área aqui você tem Olímpia, você tem Barretos. Olímpia hoje é um polo de turismo de águas termais que utilizam a água do aquífero. E lá é potável? Não. A água ela é muito profunda, então ela sai com temperatura
alta, por isso que se utiliza nos parques. Você sabe como os caras descobriram águas termais ali? Volta lá na época do Petróleo é Nosso, o professor Rodrigo Baglini já trabalhou com vocês lá em Getúlio. Ele conversou com vocês a respeito dessa política. Onde tem petróleo no Brasil? Você sabe como os caras pesquisaram o petróleo? Furando, tentativa e erro. E furaram em Olímpia. Encontraram petróleo? Não, encontraram água. E aí fecharam. Ah, não é, isso aqui é água. E deixaram lá. Isso passou muito tempo. Empresários da região abriram o poço e falaram, nossa senhora, olha aqui, jorrou água. Jorrou água, água quente. Vamos fazer um parque. E aí esse parque ganhou uma projeção nacional. E é a água do aquífero. Em cada região o aquífero é diferente, gente. Cada região ele é diferentão. E aqui nas Cuestas, cara, não é bom consumir não. Ó, até rimou. Aqui é a cidade de São Carlos, a cidade mais emblemática das Cuestas. Por que ela é emblemática no vestibular da FUVEST, Jean? Porque, para pensar, cara, você tem quem ali? A USP em São Carlos. Você tem a UFSCar em São Carlos. Então, o vestibular da FUVEST adora pedir temas bem específicos das cidades onde tem o campus da USP. E São Carlos não é diferente. Então fica ligado nisso. Tá, Jean? Saímos de São Carlos, paramos lá no posto Castelo, né? Comemos uma coxinha engordurada lá no posto, a galera tava se divertindo e tal, e percebeu que é frio. Frio. Mas, Jean, por que frio? Porque você tem um gradiente vertical térmico. Aqui é 800 metros de altitude. Então é uma região relativamente alta. Rio Preto fica a mais ou menos 600 metros de altitude. Tudo bem? Tranquilão? Tá, Jean, mas não tem mais nada da geografia física aí para você falar? Cara, tem sim. Tem ele, o solo terra roxa, que surge a partir da decomposição desse basalto. Se você for, ó, peguei aqui, tô aqui em São Carlos, ó. São Carlos vai ser mais ou menos aqui, pela rodovia Anhanguera, uma das rodovias mais importantes do estado de São Paulo. Nós saímos de São Carlos e chegamos em Ribeirão Preto. Aqui você tem uma cidade que se chama Terra Roxa, por conta do desgaste do agente intempérico, chuva, vento, em cima da rocha basáltica. Beleza? É legal falar disso porque remete ao café, o Baglini já falou 1000 coisas para vocês, o professor Silvestre também falou por conta da cidade de Londrina, a importância da expansão do café no norte do Paraná. Percebeu o Gabarita Gel como que é? Tudo conectado, tudo misturado, que não tem nada, aquela aulinha, sabe? Geografia física, geografia humana. Não, cara, a gente relaciona, é assim que vai ser cobrado para vocês aí nos vestibulares. Beleza. Lembrei. Lembrando também dessa região aqui, ó, onde nós temos o Terra Roxa, ou aliás, tínhamos, né? Que é o Vale do Paraíba, que também é ligado ao café. Volta aqui, vamos lá. Estamos descendo ali, ó. Quem faz esse trajeto consegue perceber, quem não faz de outros estados, é bom depois dar uma olhadinha em fotografia para entender o desenho do relevo dessa região. Nós estamos descendo a Serra do Padre. Essa serra aqui, ela tem um formato de escarpa. O que é um formato escarpado? É um formato chapado. Toma cuidado. Chapado assim, ó. Tá? É como se fosse isso, ó. Ó. Aqui. Abrupto. Uma queda abrupta. Tudo bem? Tranquilo? Por que, Jean? A galera pira e fala o relevo de escarpa. A forma do relevo é de escarpa, mas o relevo são as cuestas. Toma cuidado, eu já vi gente derrapando aí. E aí eu desço. Quando eu desço, fico para baixo, eu fico deprimido. É uma das nossas depressões. Essa é a periférica paulista. Lembrando, não confunda com aquela depressão quando eu escuto Luan Santana, que nós temos lá no Nordeste, a depressão sertaneja. Beleza? Então, descemos aqui na depressão periférica paulista e essa área recebe o quê? Sedimentos. Olha que lindos! Sedimento das cuestas e sedimento desse outro bloco importante, que eu vou colocar o nominho aqui para vocês. Guarda aí. Ó, desce o sedimento e fica acumulado aqui, formando o famoso solo argiloso. Aqui você tem Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, que é polo de fabricação de pisos.
utilizando o solo argiloso. Que show, né? Saindo dessa região, nós voltamos o quê? A subir. Subir, ó. Estamos subindo. Aqui é um bloco Mega Blaster importante. É o Planalto, marca aí, Atlântico. Jean, por que Planalto Atlântico? Porque ele está próximo do Oceano Atlântico. Simples, tá? Esse Planalto Atlântico, ele é formado por guinais com presença de intrusões de granito. Oh, cara, ó, olha essa palavra, intrusões de granito. Esse granito é formado muito mais lento, porque é como se fosse veias dentro da rocha de presença de magma, que demorou para solidificar, aglutinando os minerais. Então, é só olhar a pia do seu banheiro de granito, você vai ver o quê? Pontinhos brilhantes. Quando você pega uma pedra de basalto, você não vai ver esses pontinhos brilhantes, porque essa formação foi muito mais rápida. E você tem aqui, e é de extração, cara. Subindo para lá no Poço Frango Assado, ali perto da cidade de Jundiaí, a capital da uva de colonização italiana, importante cidade já da região metropolitana de São Paulo. Antes eu passo por Campinas, faço um tchau para a Unicamp, porque eu vou estudar na USP. Oh, cara, só provocando. Só provocando. Aí eu chego aqui na Serra da Bocaina, onde você tem Jundiaí. E aí eu já começo a ver São Paulo, já começa a dar tremedeira, né? Tô chegando na maior cidade da América Latina. Onde ela tá, Jean? Oh, olha que lindo, cara. Ela está aqui. São Paulo está nessa região. Aí eu passo e vejo uma montanha tão bonitinha assim, que tem um monte de antena. Se chama o Pico do Jaraguá. Do Parque do Jaraguá, onde você tem os indígenas, tem toda uma questão importante. Onde está o, olha aqui, Pico do Jaraguá. Tá? Um ponto importante. Belezinha? Desço, chegando aqui em São Paulo. Cara, São Paulo está numa bacia sedimentar, irmão. Guarda isso, pelo amor de Deus. Nessa bacia sedimentar aqui, nós temos 3 rios que você tem que saber. O rio Pinheiros, o rio Tietê e o rio, sabe qual? Hã? Não sabe? O rio do Tamanduá, o Tamanduateí, que deu a formação de São Paulo. Vai prestar USP, tem que saber isso. E aí eu vou pegar ali a nossa querida Imigrantes. Já, ó, partiu. Tô sentindo o cheirinho da praia. Tô sentindo o cheirinho. Chego na Serra do Mar e aí vai e vem descendo a serra, passa em Cubatão, fala, olha aqui, cara, aqui, né, poluição, só que não, Cubatão hoje não tá tão poluído quanto lá na década de 80, onde nós tínhamos aí problemas gravíssimos, né, até crianças nascendo sem cérebros, que aí foi toda uma discussão horrenda, né, da nossa total despreocupação com as questões ambientais. E aí a gente desce, mudando de compartimento geomorfológico, chegando na faixa litorânea. Oh, aí tem Santos, tem Praia Grande, tem São Vicente, tem a Baixada Santista, uma área conurbada. Pessoal, é importante dar o print, desenhar lindamente, maravilhosamente no seu caderno, voltar à explicação, fazer seta, pontuar, ó, os compartimentos. Às vezes cai só compartimento, ou às vezes ele vai pedir para explicar com as estruturas. Essa aula tá assim, ó, corre pro abraço, porque poucas pessoas vão acertar esse tipo de questão, principalmente alunos que não são do estado de São Paulo. Lembrando você, sempre falo isso aqui no canal, vestibulares regionalistas é de São Paulo e do Paraná. Beleza, pessoal? Essa aula é chave, tamo junto, pra cima deles, gabarita gel. Vamos continuar a nossa revisão. Para pensar numa revisão top, a gente está trabalhando desde o começo do mês. Agora nós vamos chegando na nossa reta final, que sem lero-lero, sem muito blá blá blá, urbanização é o tema de hoje. Para pensar, a construção das nossas cidades, elas é uma construção legal ou é uma construção ilegal? Ou é um misto onde eu tenho uma cidade planejada e onde eu tenho uma cidade sem planejamento? É isso.
Um dos principais erros de nós, né, urbanistas, geógrafos e até os estudantes, é classificar as nossas cidades como uma cidade sem planejamento. Pelo contrário, ela há planejamento, mas para quem tem dinheiro, para quem contribui para a seta do capital, para quem movimenta o dinheiro na cidade. Por que, Jean? Porque a cidade é um produto do capital. Quem não contribui para essa seta ou contribui pouco para a seta, o Estado tapa os olhos e não planeja, não dá oportunidade. Que é oportunidade na cidade? Segurança, moradia, saúde, educação. Vem cá. Então, a cidade é uma construção legal e uma construção ilegal. Essa disparidade vai gerar a desigualdade socioespacial, que é essa diferença. Dá uma olhadinha aqui. É um desenho clássico que sempre aparece nas provas, onde você tem o bairro do Morumbi e a favela de Paraisópolis. Olha que clássico. Eu tenho aqui uma divisão que eu vou classificar de muro invisível, onde você tem de um lado a oportunidade e do outro lado sem oportunidade, desprovida. Mas Jean, a ideia de cidade inicial não era todo mundo viver em comunhão, se proteger, ter uma relação harmônica? Sim, a ideia de cidade é essa. Mas no momento que o capital se apropria dela, principalmente pós-revolução industrial, isso começa a mudar. Aí você tem a luta de classe, você tem pobres e ricos vivendo no mesmo espaço e, consequentemente, conflito. É isso que é a nossa cidade, essa é a introdução. Então tire algumas palavras-chave. A urbanização no Brasil, ela é legal e ilegal. Ela é com planejamento e sem planejamento. Ela apresenta, então, a desigualdade. E essa desigualdade fica clara onde? Na presença dos muros invisíveis. Tá, Gia, mas o que é um muro invisível na cidade? Vem cá, vou utilizar o melhor exemplo. São Paulo. São Paulo, ela nasce numa área alta de proteção, onde os indígenas já conheciam, né? Então os indígenas, eles tinham ali a posse da terra, e aí o português chega ali, começa a tomar posse daquele espaço, não é? Tá, mas aí São Paulo começa a crescer, espraiar, e ele continua ocupando as melhores áreas, que é a área, por exemplo, da Avenida Paulista, que é o espigão da Paulista. Essas melhores áreas chegam no momento que fica abarrotada de gente. As pessoas estão chegando em São Paulo. Então vai começar um processo que se chama espraiamento. Então eu saio das melhores áreas e vou ocupando as demais. Tá, em São Paulo você tem o quê? Vem cá, ó. Melhores áreas, as áreas mais altas. As piores áreas, o que nós temos? Os rios. Então, ó, o que é o processo de espraiamento que estava ocorrendo? Esse deslocamento horizontal. Chegou aqui no rio, complicou. Como você vai ocupar o rio? Para pensar. Xia, mas tem como, é só ir lá e colocar a casa. Não. Quando nós falamos dos três grandes rios de São Paulo, Tamanduateí, Rio Pinheiros e Rio Tietê, eles são meandrantes. Eles são sinuosos e conforme chove ele vai desenhar o seu curso. Então o rio, ele tinha esse trajeto aqui, choveu, esse meandro pode se modificar e começar a percorrer outro lugar. Então imagina se tiver uma casa ali, complica, né, gente? Complica e complica demais. Tá, então o que foi feito em São Paulo para favorecer essa ocupação e gerar esses muros invisíveis? A canalização dos rios. Se cria as avenidas fundos de vale, como a Marginal Tietê. E aí o pobre é colocado para morar ali do lado da Marginal Tietê? Não! Foi uma maneira de espraiar ainda mais a cidade. Então se cria as avenidas e aí joga o pobre, varre o pobre para as áreas mais longínquas da cidade.
Isso é um muro invisível. Por quê? Onde eu tenho oportunidade? Na área central. No momento que você varre o pobre para uma área mais distante, é um muro invisível. O deslocamento já vai dificultar a ida dele para lá. Tá, Gia, mas o Estado poderia gerar oportunidade para aquela área que está longínqua, né? Mas ele não faz isso. Não faz. Por quê? O pobre, ele não contribui para a seta do capital. Ele não contribui para o motor que gira a cidade, que é o consumo. Quanto menos consumo você realiza, menos oportunidade o Estado vai lhe prover. Isso é uma regra que nós temos em cidades que só pensam no quê? No dinheiro e não nas pessoas. É um ponto importante para a gente discutir. Isso aqui pode ser tema de redação. Tema de redação. Ó, vamos lá. Vamos para o centro da cidade. O centro da cidade, ele não é vertical? Mas o que é a verticalização, Jean? Prédios. Então nós temos um monte de prédio lá. Por que o centro da cidade ele tem um monte de prédio? Por conta da especulação imobiliária. Se especula o terreno, se dá um valor muito grande para um terreno. Então vem o mercado imobiliário, o que faz? Gente, simples. Compra um pequeno espaço que tinha 3 casas e moravam 3 famílias. Vamos pensar ali 12 pessoas e se constrói um edifício que agora você tem 30 apartamentos e cada apartamento moram 4 pessoas, dá 120 pessoas. Olha isso, a diferença. Onde você lucra mais? Com o apartamento ou com as 3 casas? Olha o exemplo claro aqui. É isso, verticalização. E aí facilita a implementação do quê? No entorno de oportunidade. Mas uma oportunidade também baseada no consumo. Por quê? Do lado desse edifício vai se instalar um shopping center, consumo. Você não vai ter uma praça pública ali. Você vai ter a praça de alimentação. Você vai ter ali do lado um hospital. Muitas vezes não é um hospital público, é um hospital particular. É engraçado, né? Até a pessoa que tem uma condição melhor, que contribui para a seta do capital, ele também vai ter que pagar pela oportunidade? Sim. Está dentro dessa ótica. Se você pode pagar, pague. E quem não pode? Não tem. E quando tem, é um serviço de qualidade? Não é um serviço de qualidade. Você está vendo como é a minha fala na aula de hoje? Eu estou baseado nessa palavrinha aqui, ó, desigualdade. As nossas cidades somente é o reflexo da nossa sociedade, uma sociedade desigual, cheio de barreiras. Tá, já me dá outro exemplo desses muros invisíveis, porque pode ser um tema de redação essa discussão. Você já falou, o deslocamento é um muro invisível. Tá, Jean, me traz outro exemplo. Sim. Vamos pensar a praça. A praça é um bom exemplo. Se a gente volta a 40 anos atrás, a praça era uma área de reunião. Na praça você tinha o cinema, que era uma área de encontro das pessoas, no sábado à noite, assistia o filme, comia pipoca, chupava sorvete, ficava em comunhão entre as pessoas, era uma área de encontro. Hoje as praças são o quê? Depreciadas pelo poder público. Então você não tem uma praça com essa finalidade. Muitas vezes hoje as praças, vai ser uma palavra triste, eu vou falar aqui agora, são depósito de indigentes. Então mendigos ficam ali. Então a função dela é jogada de escanteio. Por quê? Porque o Estado está casado com toda essa ótica do capital. Então, se você vai se reunir onde agora? Numa praça de alimentação, como eu falei para vocês. A praça de alimentação, o que está do lado? O cinema, que saiu da praça e foi para dentro do shopping. E termina o cinema, você vai comer o quê? Uma pipoca? Chupar um sorvete? Sim, mas no fast food. E eu vou passar um outro recado para você, que eu quero que você, pense sobre argumentos de um possível tema de redação.
Você já tentou fazer um teste, sentar na praça de alimentação e não consumir nada? Abrir um livro? Você vai se sentir incomodado, porque é um lugar de consumo, não é um lugar de reunião. Diferente da praça, que você poderia sentar num banco e ali conversar com seu pai, com seu amigo durante horas. Você tem que consumir rápido, sair para consumir mais. Essa é uma ótica toda desenhada dentro do shopping para você consumir, tentando travestir aquele ambiente de lugar, que é um conceito geográfico, mas na realidade é um lugar? Não, ele é um não lugar. O shopping center, ele cria essa artificialidade para você pensar que você está na sua casa, que é um ambiente que você se sente bem, mas não, cara, o shopping é um lugar de consumo. Beleza? Viu que eu fiz todo um trajeto, discutindo alguns pontos, trazendo conceitos de urbanização. É aula de revisão, que a gente amplia as nossas discussões. Porque os conceitos já tem que estar na ponta da língua, você tem que estar preparado. Você lembra do recado? A nossa revisão na semana continua e termina na quinta-feira com um mega aulão, com os professores do Gabarita Gel dando um show para você mitar na prova de Ciências Humanas, tanto do Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, que a gente vai continuar as nossas revisões e, claro, os vestibulares do Paraná. Beleza, pessoal? Tamo junto, hein? Vamos lá, vamos gabaritar? Geografia, Gabarita Gel.